Estimados irmãos e irmãs, a nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto de Romanos 13, 1 a 10, onde destaca o final do versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que Deus Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Podeis sentar? Estimados, nesta semana, tivemos a Semana da Pátria, um dia especial também, dia 7 de setembro, onde celebramos, comemoramos, podemos dizer assim, a independência do nosso país. Também lembramos e oramos, pelo nosso país, algo que é importante, pois este é o lugar em que nós estamos vivendo hoje. Este é o país, esta é a nação em que nós moramos, em que nós habitamos. Nós sabemos, porém, que esse nosso país também passa por grandes dificuldades, como desigualdade social, fome, miséria, pobreza, corrupção, entre outros males, como violência, tantas outras coisas de ordem social, política e outras coisas que afetam a nossa vivência, o nosso dia a dia. E muitas vezes até mesmo fazem questionar se realmente nós queremos continuar vivendo nesse país. Um país que se autodenomina, talvez até mesmo nas pesquisas, dizendo-se um país de grande maioria cristão. Mas eu faço a pergunta para vocês: será que realmente é assim? Será que o nosso país é de grande maioria verdadeiramente cristão? Ora, pois, um texto bíblico bastante conhecido que eu ouvi muitos compartilharem nesta semana, texto do Salmo 33, diz assim, vamos ver se vocês sabem este texto e querem completar comigo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ora, então, se a nossa nação, a sua grande maioria se denomina cristão, deveria ser uma nação feliz, uma nação próspera, uma nação sem esses problemas que nós vemos todos os dias, praticamente, quando ligamos as notícias, os jornais. Se Deus é o Senhor desta nação. Por isso que fica essa pergunta para reflexão. Será que é realmente assim? Será que a nossa nação é realmente uma nação cristã, uma nação pertencente a Deus, o Senhor? Como eu disse para vocês, no meu entendimento, eu acredito que muitos até podem se denominar ou dizer-se cristãos. Mas a pergunta é: será que são de fato cristãos? Será que são realmente pessoas que têm o seu coração unicamente servindo ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo? Porque uma nação, aquele que se diz cristão, é um seguidor de Jesus, é aquele que segue também aquilo que Jesus diz na sua palavra, ame a Deus de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Até mesmo parecido com o que o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Romanos,
amarás o teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei se resume numa só palavra, no cumprimento da lei, que é o amor. Por isso que eu digo que às vezes não parece que realmente estamos vivendo num país cristão, porque não é isso que vem acontecendo. Porém, se a gente vê por um lado, tanta desigualdade, tantas coisas ruins acontecendo, e talvez olhamos para isso e pensemos, mas nosso país não vai para frente. Parece que a gente está sempre nadando contra a maré, sempre se esforçando muito para conseguir prosperar e ser uma nação assim boa, uma nação próspera e digna, uma nação onde realmente as coisas acontecem de forma certa e correta. Quando olhamos em especial para tantas coisas ruins, quando falamos, por exemplo, em questões de corrupção, em questões de desigualdade, de fome, entre outras. Mas, se muitos se autodenominam, auto-intitulam cristãos e não são, nós temos que olhar por um outro lado, para aqueles que dizem que realmente são cristãos. Qual é que é o papel desses cristãos? Daqueles que realmente louvam a Deus, daqueles que realmente têm uma igreja, frequentam essa igreja. Ou seja, faço a pergunta para vocês: qual é o nosso dever como cristãos, então como cidadãos da nossa pátria, do nosso país? Se por um lado temos pessoas que fazem e praticam o mal e não querem saber de fazer as coisas direitas, qual é o nosso dever, então, como cidadãos dessa pátria? Enfim, porque uma das primeiras coisas que nós pensamos quando falamos em pátria, em nação, é o governo, as autoridades. E muitos já dizem assim, quando a gente fala nisso, o governo do nosso país, esse governo é corrupto, não tem mais solução, todo mundo que está lá em cima é bandido, e aquele que entra para a política também se torna um. Mas dizia um filósofo que na realidade o governo e as pessoas que estão lá governando, as autoridades, elas na realidade são um reflexo da própria sociedade, dos próprios cidadãos deste país. Então, quando alguém diz assim e reclama de corrupção, reclama dos políticos, mas por um outro lado, quando recebe um troco errado lá no mercadinho, lá na padaria, um troco, ganhei 50 centavos a mais, que beleza, hoje eu vou voltar para casa mais rico. Eu lembro de um outro texto, que Jesus diz, quem é fiel no pouco, também será no muito. Imagina essa pessoa ali, com 50 centavos já, depois vai lá assumir um cargo de liderança, vê muito mais dinheiro rolando. Enfim, tem pessoas que reclamam do nosso país, reclamam da natureza, das coisas que vem acontecendo, mas quando vê aquela primeira pessoa aqui, quando tem um papel de bala, uma latinha na mão, não aguenta esperar chegar em casa para procurar um lixo para jogar aquele papel, tem que jogar no chão, jogar pela janela do carro. E a gente às vezes fica pensando, nossa, como as pessoas reclamam, depois da natureza, das coisas que vem acontecendo, dos fenômenos, mas são esses que não cuidam dela.
Enfim, olhando para isso, nós temos que pensar na realidade qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel como cristão. E por isso que aquela leitura lá de Ezequiel, no capítulo 33, é um tanto quanto interessante, não é mesmo? Porque aquela leitura, ela diz qual é o nosso dever como porta-vozes da palavra de Deus. Como cristãos que nós realmente somos. Quando nós vemos algo de errado acontecendo, uma pessoa fazendo coisas erradas, nós não deveríamos e não poderíamos ficar calados, como nós muitas vezes ficamos, e eu me incluo nisso, porque eu também já vendo muitas vezes coisas erradas acontecendo, eu me calei apenas para não querer levar nada errado para casa, ou não ser confrontado com alguma pessoa. Mas é nosso dever. Quando nós vemos aquilo que é certo e errado, aquilo que nós sabemos pela palavra de Deus, que é contrário à vontade de Deus, nós muitas vezes ficamos calados. Então, é nosso dever como cristãos anunciar o erro quando sabemos que aquilo é errado. Quando alguma pessoa está fazendo algo de errado, nós não podemos condescender com aquilo, porque senão nós vamos estar também nos omitindo, e omissão também é um pecado. Nós, assim como cristãos que somos, temos também o dever de andar em conformidade com a palavra de Deus, cumprir as leis que o nosso Deus nos manda aqui na sua palavra. Também com relação às autoridades, não adianta a gente ficar reclamando dos nossos governantes, se nós não respeitamos, como a palavra de Deus diz, para respeitar e honrar as autoridades. Mesmo aquelas autoridades que nós não gostamos, que são contrárias ao nosso partido ou à nossa ideologia, seja de esquerda ou de direita, mas as autoridades, conforme está escrito aqui em Romanos, no capítulo 13, as autoridades procedem de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, em vez de ficar questionando, no sentido de ficar falando mal das autoridades, nós deveríamos respeitar e também orar por essas autoridades. Afinal, é isso que também nos diz a palavra do nosso Deus. Outro que falou sobre isso foi o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2. O apóstolo Pedro, ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Vejam que interessante isso aqui. Tanto Pedro quanto Paulo, os dois foram perseguidos por pregarem a palavra de Deus, por ensinarem a verdade, por ensinarem aquilo que era certo e aquilo que era errado. E mesmo assim os dois, tanto Paulo quanto Pedro, escrevem que é nosso dever honrar e respeitar as autoridades, mesmo sendo perseguidos por elas, como era no caso deles, até mesmo sendo morto, por causa disso, que foi o que aconteceu. É nosso dever, sim, pois
As autoridades, elas foram colocadas por Deus para o nosso governo, para governar também a nossa vida, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, mesmo que nós sejamos muitas vezes contrários. Oremos por elas, respeitemos elas, para que Deus também ilumine essas autoridades e elas possam fazer aquilo que é certo, aquilo que é direito, como também Deus diz lá para o profeta Ezequiel, para ele falar a verdade, falar aquilo que era certo, para que as pessoas más, os perversos, se convertam do seu mau caminho e se voltem então para Deus. Se nós temos muitas coisas erradas acontecendo, também é por culpa, podemos dizer assim, nossa, que muitas vezes nos omitimos perante essas coisas erradas que vêm acontecendo e não fazemos nada. Nós, infelizmente, nos acovardamos perante muitos assuntos que realmente deveriam ser tratados com mais seriedade. Assuntos esses que, infelizmente, vêm entrando em nossa sociedade de uma forma pequena e agora já se tornaram assuntos relevantes, que estão em pauta. Assuntos como aborto, assuntos como ideologia de gênero e tantos outros que fogem dos princípios que estão aqui na palavra de Deus. E nós não poderíamos ficar calados, Mas infelizmente hoje, quando um pastor fala alguma coisa que vai um pouco contrário, por exemplo, à ideologia de gênero, ele já é taxado de tudo que é coisas. Enfim, mas é nosso dever sim falar a verdade, é nosso dever seguir conforme a palavra de Deus e os mandamentos, e é nosso dever também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nosso dever como cidadãos de nosso país é amar a todos, indistintamente, tanto aqueles que a gente gosta quanto aqueles que a gente não gosta. Nosso dever como cidadãos do nosso país é seguir conforme a palavra de Deus, é andar conforme ela nos orienta. Queridos irmãos, desculpe aí o corte seco na mensagem, mas é porque a partir desse momento a câmera que estava gravando a mensagem, ela acabou enchendo a memória e aí por isso a mensagem acabou cortando no meio. Mas eu resolvi deixar esse final dessa gravação, porque eu não gravei essa mensagem em outro momento e queria compartilhar também essa mensagem com vocês. Só para terminar também, talvez aquilo que eu estava dizendo na mensagem do culto, que é esse nosso dever como cristãos e como cidadãos dessa pátria, também seguir conforme diz a palavra do nosso Deus, conforme os mandamentos que Deus nos dá na sua palavra. E assim também, seguindo nesses mandamentos, ser um bom cidadão, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, uma boa filha, ser um bom patrão, um bom empregado. Ou seja, esse é o nosso dever, cumprir assim com aquilo que a palavra de Deus nos diz e cumprindo também com os mandamentos. E o resumo deles é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso dever como cidadãos. E que Deus abençoe esse nosso país, que Deus continue abençoando a cada um de nós, moradores desta bela pátria, desta bela nação. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe também a você como um cidadão, para que possa continuar levando a palavra de Deus, levando também o amor de Deus para as outras pessoas. Assim, eu desejo a você e a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus, para que possam continuar vivendo como bons cidadãos aqui nessa pátria, enquanto nós aguardamos a verdadeira pátria nossa, que é o lar celestial, que Deus tem reservado a todos aqueles através daquilo que Cristo Jesus fez por nós através da sua morte e ressurreição. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.